E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Elker e esse é o canal Papo Digital. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para dominar a validação de formulários com VivaLidate, que hoje é uma das melhores ferramentas de validação de formulário dentro do ecossistema Vue.js. Então, eu vou começar com um overview ali da documentação para você entender os principais conceitos do VivaLidate e como que ele funciona. E logo em seguida, eu vou te mostrar como aplicar esses conceitos em um projeto prático. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, então aqui no meu caso, eu já criei um projeto Nuxt, usando aqui o Nuxt, mas se você também quiser criar um projeto aí apenas com Vue.js, utilizando o Vue CLI ou mesmo o Vite, vai funcionar da mesma forma esse tutorial, tá bom? Antes da gente partir aqui então para o nosso projeto prático, vamos dar uma olhada na documentação. Aqui ó, na documentação do VivaLidate, na parte de Validation Basics, que é a forma mais simples que a gente tem aqui de implementar o VivaLidate, ele já mostra pra gente aqui na documentação que a gente pode fazer isso utilizando os componentes nativos dele. Ele tem um form e um field. E aqui esse form, ele funciona como se fosse a tag form ali do HTML mesmo. Ele vai englobar todos os campos e ele emite um evento ali de submit. Dentro aqui a gente tem o field, que seria como se fosse o input ali do HTML, então a gente passa um name, um type, só que com a diferença que aqui a gente pode passar um rules, que seriam as nossas regras de validação. E aí a forma mais fácil que a gente tem de implementar essas regras seria passando uma função. Então aqui nesse exemplo, o validateMail nada mais é do que uma função que recebe o valor digitado naquele campo, e aí a gente faz aqui as nossas tratativas. E aí, se o valor digitado no campo não satisfaz as condições da nossa regra, a gente precisa retornar uma string, que seria a mensagem de erro que vai ficar vinculada àquele campo. Mas, se o valor satisfaz as nossas condições, então a gente retorna true, indicando que esse campo está válido. Dessa forma aqui funciona, porém se você tiver vários campos ali no seu formulário, vai ficar bem ruim de você ficar criando uma função de validação para cada campo, né? Então a gente precisa partir para uma outra abordagem. E aí, seguindo aqui ainda, utilizando os componentes nativos do VivaLidate, a gente vê aqui na documentação que a gente pode utilizar objetos de esquema de validação, certo? Então aqui nesse caso aqui ele sugere para a gente utilizar uma biblioteca chamada Yup, que inclusive ela é até bem famosa, é bastante utilizada aí pela comunidade, que a gente pode criar objetos de validação e ela já fornece para a gente algumas funções aqui. Então, aqui no objeto de esquema, a gente tem que definir aqui a chave do objeto e exatamente igual o nome do campo que a gente está colocando. Porque aí nesse caso, quando a gente passa aqui no form o validation schema, o próprio componente de form vai saber vincular as regras de validação de cada campo corretamente, tá? Então aqui a gente conseguiria passar indicando se o campo é string ou se é número, se ele é obrigatório ou não, se a gente quer adicionar uma regra a mais aqui para ele ser um e-mail válido ou uma quantidade mínima de caracteres, aí as coisas já começam a ficar um pouco mais interessantes. Já temos um pouco mais de controle aqui de fazer as nossas validações sem ter que ficar implementando tudo do zero. Mas esse formato aqui funciona caso você tenha os campos ali bem definidos do seu formulário. Agora imaginando aqui uma situação em que você tenha campos dinâmicos. Imagina que você está recebendo os dados dos campos via API e você tem que montar isso dinamicamente na tela. Aí já ficaria um pouco mais complicado montar esse objeto de validação, certo? E um outro ponto aqui também que a gente tem que se atentar é que a gente está utilizando os componentes nativos do VivaLidate. A gente até consegue fazer uma customização ou outra ali de CSS, sobrescrevendo o estilo padrão deles, para deixar um pouco melhor. Mas o que acontece na maioria dos casos é que a gente não cria 100% dos nossos componentes, né?
Geralmente a gente usa alguma biblioteca de UI ali para utilizar os componentes dela. E aí, supondo que a gente está utilizando uma biblioteca que não tenha suporte ao Vivalidate, ficaria bem complicado da gente fazer essa integração, tá bom? Então, vamos partir para uma outra estratégia onde a gente conseguiria integrar o Vivalidate de uma forma mais fácil utilizando uma biblioteca de UI de terceiros. Bom, o Vivalidate ele também nos permite fazer integração com ele através de composables. E aqui a gente tem esse composable useForm, que substitui aquele componente form lá, tem mais ou menos a mesma funcionalidade. E aí de dentro dele a gente tem essa função aqui, defineField. O defineField a gente passa o nome do campo e ele retorna para a gente aqui essas propriedades name e nameAtters. Então aqui no nosso campo de input a gente pode fazer aqui o binding tanto do name quanto do nameAtters. Aí aqui o name a gente vai ter aqui realmente o nome do campo e o valor digitado nele. E esse nameAtters aqui a gente vai ter propriedades como as regras de validação, se esse campo está válido ou não, se ele já foi preenchido alguma vez ou não pelo usuário. Tá? Então a gente começa a ter um pouco mais de controle também. Inclusive, essa propriedade meta aqui que o useForm retorna para a gente, ela tem como a gente validar isso, olha só. O meta ele tem aqui ó, o touched, o valid, então a gente consegue ter um controle maior do estado do campo ali. Só que aí tem um problema ainda. Se a gente quiser criar uma estrutura assim, mais componentizada assim, para conseguir reutilizar melhor esses componentes, aqui ainda fica um pouco ruim. Porque o defineField ele vem de dentro desse composable aqui useForm, que ficaria, digamos assim, no escopo do formulário, né? E não no escopo do campo. Então, para a gente criar assim, um componente de input, por exemplo, que ficaria dentro do formulário, por assim dizer, a gente precisaria de alguma forma repassar esse defineField, seja como prop ou como provide inject, para dentro desse componente de input. Ao meu ver, fica um pouco bagunçado ainda, mas a gente já está chegando lá. Aqui a gente tem um composable também chamado useField, que é esse carinha aqui, e o comportamento dele é um pouco parecido com esse defineField. Só que a diferença é que a gente consegue importar ele diretamente da biblioteca Vivalidate. A gente não precisa inicializar aquele useForm. Então assim a gente consegue construir um contexto mais isolado ali a nível de cada campo. Então aqui a gente coloca o useField, passando o nome desse campo, e aí como segundo argumento aqui a gente passa as nossas regras de validação. E aí a gente pode passar tanto como uma função ou como um esquema de validação aqui com o IUP, igual foi feito ali no começo. Mas a gente tem uma terceira forma, que eu já vou mostrar para você, que é muito mais simples de fazer essas validações, tá? Mas vamos nos atentar aqui à utilização do useField. Olha só. A gente inicializa aqui o useField e esse useField ele vai retornar para a gente aqui um value e o error message, tá? Então esse value aqui a gente faz um bind aqui no nosso elemento de input mesmo. Então imagina que isso aqui é uma biblioteca terceirizada, a gente só precisaria fazer um vModel aqui passando esse value que o useField retorna para a gente. E aí dessa forma a gente já está, de certa forma, integrando o Vivalidate a esse campo, tá? Então, tudo que for digitado nesse campo aqui, o Vivalidate já vai ter acesso para saber se o campo está válido ou não. E aqui a gente tem um error message, tá? Esse error message, ele vai sempre, por padrão, retornar a última mensagem de erro do campo. Então, se a gente está aplicando mais de uma regra a esse campo, e mais de uma regra está com erro, por assim dizer, por exemplo, se a gente está aplicando aqui uma regra de campo obrigatório, mas também uma regra de e-mail válido, e a pessoa digitou abobrinha, por exemplo, em
Então, as duas regras vão estar com erros. A gente teria duas mensagens de erros, mas a error message retorna apenas a primeira mensagem, tá? Então, nesse caso, atente-se à ordem que você está colocando as regras de validação ali para o seu campo, porque isso vai influenciar diretamente em como as mensagens vão aparecer. Bom, mas beleza. Então aqui a gente já tem uma noção maior de como a gente pode utilizar o Vivalidate de uma forma mais dinâmica. Agora eu vou mostrar para você uma forma bem bacana de construir as nossas regras de validação, tá? O Vivalidate, ele permite que a gente crie regras globais através dessa função DefineRole aqui. Então aqui no DefineRole, primeiro a gente passa o nome da regra, e aí o segundo argumento aqui seria uma função que recebe o valor do campo. Muito parecido com a estrutura daquela primeira função de validação que eu mostrei lá no Validation Basics também. Mas aqui a gente tem a vantagem de poder customizar a nossa regra de validação e construir ela apenas uma única vez, e ela vai estar disponível para a gente em todo o escopo da aplicação. Então, em qualquer formulário que a gente for trabalhar, a gente só precisa passar o nome dessa regra, certo? Então aqui, no exemplo do useField, ao invés da gente passar essa função aqui, a gente passaria uma string com o nome das regras que a gente quer aplicar, separadas por pipe. E aí assim fica muito mais fácil da gente trabalhar com essas regras. Aqui ainda se tratando do DefineRole, aqui a gente está recebendo só o value, né, nessa função, mas a gente também poderia receber um segundo argumento aqui, tá? E aí vai variar de como que você está construindo a sua regra. Você poderia receber, por exemplo, como argumento aqui, um valor mínimo que poderia ser aplicado a esse campo. Então, sempre que você for fazer a validação ali do valor que foi digitado, você poderia comparar com esse valor mínimo que foi recebido como segundo argumento, ou ainda você consegue passar como referência o nome de um outro campo para verificar se o valor digitado desse campo é igual ao valor do campo que você passou como referência, entendeu? Então, só como exemplo, aqui nessa regra aqui, ó, de minLength, ele recebe aqui o value, e aí depois ele recebe o limit, certo? E tem uma outra possibilidade aqui, que é o que eu estava falando, que é essa questão aqui, ó, Cross-Field Validation. Você consegue validar de acordo com o valor de um outro campo, certo? Então, ao invés dele receber um valor estático ali, você recebe o target, que seria o nome do campo que você quer usar como referência, e aí você também recebe aqui o contexto. O contexto seria uma instância do Vivalidate, tá? Então aqui, ó, a gente pode fazer context.form, passando o nome do campo aqui que a gente está usando como referência, que isso aqui vai retornar o valor digitado nesse campo. E aí a gente consegue fazer essa comparação aqui. Bom, então, esses aqui foram os conceitos mais importantes aqui da biblioteca, e são todos os conceitos que a gente vai utilizar na nossa implementação, tá bom? Então agora, sem mais delongas, vamos pôr a mão no código, beleza? Vou voltar aqui e abrir o nosso VS Code. Beleza, então aqui eu já estou com o projeto aberto, mas antes de fazer qualquer implementação, vamos instalar algumas dependências aqui, tá? E aqui é o seguinte, a gente vai precisar instalar então o próprio Vivalidate, a gente vai precisar também do Vivalidate i18n, que é uma biblioteca de extensão aqui do Vivalidate, por assim dizer, que ela nos permite customizar as mensagens de erro, tá? Mas quais mensagens de erro a gente vai querer customizar? Só para você entender, a gente vai instalar também essa Vivalidate Rules. Essa biblioteca aqui, ela já tem algumas regras de validação prontas, como required, como e-mail, min-value e coisas nesse sentido. Então a gente não precisa criar do zero, tá? A gente pode estender a funcionalidade delas. Só que, utilizando essas
funções de validação aqui que já estão prontas, as mensagens de erro por padrão são em inglês. Então a gente utiliza essa biblioteca do i18n aqui para customizar as mensagens de erro dela. Beleza, então agora que a gente já instalou todas as dependências necessárias, vamos começar a implementar então o primeiro componente aqui que a gente vai precisar. E aí aqui eu vou criar uma pastinha chamada Components. E aqui dentro eu vou criar um componente então chamado vForm. Tá? E esse vForm aqui vai ser o nosso componente que vai englobar todos os campos do formulário e vai dar para a gente reutilizar ele em várias situações. Então vamos lá. Primeira coisa aqui então, vamos definir aqui o nosso script. E aqui eu vou importar aquele componente form do vValidate, tá? Por quê? Nesse caso aqui, geralmente, o componente form ele é mais genérico, a gente não vai ter ali um componente customizado que impeça a gente de utilizar o componente nativo do vValidate. Então, nesse caso, eu vou utilizar o componente do vValidate mesmo, não vai ter problema. E aqui eu vou definir um emit, que esse carinha aqui vai emitir. Beleza, então ele vai emitir aqui o evento de onValidationStateChange, tá? Porque esse componente aqui, ele vai ser responsável por monitorar o estado atual de cada campo. E aí, quando todos os campos estiverem 100% satisfazendo ali as nossas regras de validação, então o formulário em si vai estar válido. A gente pode utilizar essa estratégia aqui de escutar esse evento para o caso de habilitar ou desabilitar o botão de submit do nosso formulário. Já já eu vou mostrar na prática como isso funciona, tá bom? E aqui a gente vai ter um ref, que a gente vai pegar a referência desse componente form aqui, assim que ele for inicializado, para a gente poder ter acesso ali às funções internas dele. E é assim que a gente vai saber se os campos estão válidos ou não. Aqui eu vou ter um computed. E aí, esse computed aqui é o seguinte, olha só, a gente vai fazer aqui uma verificação se o formRef tem valor, ou seja, se o componente de form já foi inicializado. E aqui eu vou usar o object_keys porque a gente vai usar uma função de dentro ali do vValidate que é o getErrors. E essa função getErrors ela retorna um objeto para a gente onde a chave é o nome do campo e o valor seria a mensagem de erro daquele campo. Então, se os campos estiverem com erro, ele vai retornar as propriedades dentro desse objeto.
Agora, por último aqui, a gente vai ficar observando o valor aqui do isFormValid, tá? E aí, sempre que ele alterar o seu valor, seja para true ou seja para false, a gente vai emitir aquele evento lá de onValidationStateChange para o componente que estiver escutando esse evento. Beleza. Então, basicamente é isso aqui que a gente vai ter de regra dentro desse componente. Agora vamos só construir o template dele aqui. Então aqui eu vou ter o form. E aqui eu passo como ref aquele form ref lá que a gente definiu. E vou ter uma class aqui, só para deixar ele mais bonitinho. Beleza, aqui dentro a única coisa que eu vou ter é um slot default, tá? Porque aí a gente consegue injetar aqui os nossos campos dentro do form. Aqui eu só vou aplicar uma regra de width e colocar um paging padrão de 8 pixels aqui para todos os lados. E o nosso componente de form então está pronto. Agora a gente vai construir o nosso componente text field, que vai ser ali os nossos campos do formulário em si. E é ali que a mágica vai de fato acontecer, tá bom? Então aqui eu vou chamar esse componente de text field. E aqui eu vou importar o useField do vValidate. Porque aqui a gente pode tanto usar um componente nosso, que a gente vai implementar, quanto um componente de uma biblioteca de terceiros, que vai funcionar da mesma forma, tá? Por isso que eu estou utilizando aqui a estratégia do Composable. Aqui eu vou criar um input type aqui, só para a gente definir como padrão aqui alguns tipos que a gente pode passar para ele, tá? Como text, por exemplo, ou password. Beleza, aqui eu vou deixar só os mais comuns mesmo. E aí, como prop desse cara aqui, a gente vai receber então primeiro um name, que vai ser uma string, o type, que vai ser do tipo input type, um label também, que vai ser o texto que vai ser exibido por cima ali do campo, né? Vamos ter um placeholder, mas esse cara vai ser opcional. Vamos ter também aqui rules, e esse cara também vai ser opcional, porque eu posso ou não querer passar regras de validação para ele. E agora a gente vai ter aqui a nossa própria model value, que é para fazer o two-way data binding aqui. Então, lá quando a gente for utilizar o campo, a gente pode simplesmente passar um vModel que já vai funcionar.
E aí, por último aqui a gente tem um read only para dizer se esse campo aqui ele pode ser editável ou não. Certo, então aqui eu estou inicializando aqui as minhas props com esse define props, né? E aqui eu estou passando o tipo dela aqui, que vai ser essa interface que a gente criou. E aqui eu estou usando o withDefaults aqui para inicializar algumas propriedades com valor padrão já. Então aqui o name vai ser uma string vazia. O type eu quero que ele seja um text por padrão. Label também vai ser vazio. Placeholder vazio. E aqui o read only ele vai ser false por padrão. Bom, então aqui a gente definiu as nossas props do componente de input. Aí agora eu vou definir aqui então os eventos desse carinha, tá? E o evento que ele vai emitir vai ser o update model value, repassando o value, que pode ser uma string ou um número. Beleza, até aqui nada de segredo, né? Vamos lá, essa aqui vai ser a parte mais importante desse componente, tá? Vamos começar aqui então, inicializar o composable useField. Então, como eu já tinha dito lá na hora que a gente estava olhando a documentação, quando a gente usa o composable useField, o primeiro argumento que a gente passa aqui é o nome do campo, certo? Então aqui eu vou passar props.name e em segundo lugar a gente vai passar as regras de validação desse campo. Nesse caso aqui a gente está utilizando o formato de strings, tá? Então aqui eu estou passando o props.rules, mas no final das contas, quando a gente for utilizar lá no componente, essas rules vai ser uma string mais ou menos nesse formato aqui, ó. A gente vai passar, por exemplo, required para dizer que esse campo aqui é obrigatório. Se eu quiser passar uma outra regra, eu separo por pipe, por exemplo, coloco aqui, ó, e-mail. Então eu estou dizendo que esse campo aqui ele é do tipo e-mail e por aí vai. Aí eu posso ir concatenando aqui quantas regras de validação eu quiser para esse campo, tá? Beleza, além desses dois argumentos aqui, que são obrigatórios, a gente tem um objeto de configurações para algumas opções a mais aqui do nosso useField. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou passar aqui é um initial value, tá? Que vai ser props model value. Então, se eu quiser inicializar esse campo com algum valor, esse model value que eu vou passar aqui como prop do meu componente já vai para dentro do vValidate ali e ele já vai começar a validar se esse valor inicial do campo é válido ou não, tá? Aqui eu vou passar também label. E esse label aqui ele é muito importante pelo seguinte: quando a gente está criando as nossas regras de validação globais ali, pode acontecer de alguma vez a gente precisar acessar o nome do nosso campo para dar um feedback mais personalizado para o usuário, por assim dizer. Se a gente não passar esse label aqui, a gente não consegue acessar um nome amigável do campo lá dentro das regras de validação.
Bom, daqui a pouco você vai entender melhor na hora que a gente estiver criando as nossas regras ali. Aqui eu vou ter um validate on mount para dizer que eu quero validar esse campo aqui logo de início. E validate on value update, para toda vez que o valor for atualizado, eu quero que ele seja validado novamente. Bom, então essa aqui é a nossa configuração do useField, tá? E agora é o seguinte, quando a gente inicializa aqui o useField, ele devolve algumas propriedades aqui para a gente e é o que a gente vai utilizar para fazer o binding lá no template. Então, a primeira coisa que ele retorna é o value. E eu vou renomear esse cara aqui para input value. A segunda coisa aqui que eu vou precisar é o error message. Depois vai ter o meta, que é para a gente ver o estado atual ali do campo, se ele já foi preenchido alguma vez ou não. E aqui eu vou utilizar ainda um setTouched, que é uma função que a gente vai utilizar para forçar a atualização do estado desse campo, por assim dizer. Eu sei que agora parece meio confuso, mas na hora que a gente estiver vendo ali a tela funcionando, vai ficar mais fácil de entender. Mas basicamente, esse setTouched aqui e esse meta que eu estou importando, é porque eu vou implementar uma estratégia aqui para que a validação funcione de uma forma mais dinâmica, tá bom? Então agora, aqui abaixo, a gente vai ter um composable chamado showDisplayError. Então aqui, para validar se eu realmente preciso exibir uma mensagem de erro, eu quero validar se esse campo tem, de fato, alguma mensagem de erro para ele e, além disso, se esse campo aqui ele já foi preenchido alguma vez pelo usuário ou não, tá? Beleza, e aí por último aqui a gente vai ter um watch para ficar observando a alteração do input value aqui, ou seja, sempre que algum valor for digitado nesse campo. Beleza, então aqui nesse caso é o seguinte, a gente vai ficar observando a alteração de valor aqui do input value, então ele vai começar ali vazio e quando o usuário preencher alguma coisa, a primeira vez que o usuário preencheu esse campo, a gente vai chamar esse setTouched aqui e vai passar ele para true, porque o meta.touched aqui começa com falso. Então a primeira vez que o usuário digitou, a gente está dizendo que não, beleza, inicializou o campo, eu não quero que seja exibida nenhuma mensagem de erro ainda, mas a partir do momento que o usuário digitou alguma coisa a primeira vez, aí eu já quero que fique visível ali as mensagens de erro desse campo. E esse emit aqui é só para a gente pegar o novo valor que foi digitado e repassar para o componente ali que está utilizando de fato o nosso componente TextField, tá? Só para funcionar de fato aquele vModel. Bom, então vamos lá para o nosso template para construir o HTML desse carinha. Aqui eu vou ter uma div englobando tudo. Aqui esse label, eu vou passar então props.name. Aqui eu não preciso de props, né? Então aqui eu vou acessar aquela prop name, que vai funcionar como se fosse a chave única para esse campo, tá?
E aqui eu vou adicionar uma classe chamada TextField, só para a gente conseguir estilizar melhor nosso componente daqui a pouco. E aqui eu vou ter o input em si. Aí esse componente de input aqui, aliás, essa tag input aqui, ela vai ter várias propriedades. Começando pelo ID, que vai ser props.name. Aqui eu vou passar um vModel, que vai ser o input value, que está vindo ali de dentro do nosso useField. Tem o type. Na verdade aqui poderia ser só name, aqui poderia ser só type. Placeholder. Aqui eu vou colocar um autocomplete como off. Então aqui eu vou aplicar uma classe chamada TextFieldError se tiver algum erro aqui para esse campo, só para a borda do campo ali ficar vermelhinho, tá? Só para ficar mais bonitinho mesmo. E aqui eu vou utilizar aquele composable showDisplayError para verificar se põe essa classe ou não. E aqui eu vou ter uma tag small para a gente exibir de fato a mensagem de erro do campo. E aqui é o seguinte, ó. A gente vai usar então o showDisplayError novamente e fazer um ternário. Então, se a gente realmente deve exibir a mensagem de erro, então a gente imprime aqui o error message, mas, caso contrário, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar esse caractere especial. Esse carinha aqui, ó, só para você entender, ele cria um espaço em branco lá. Então, aqui a estratégia é o seguinte, a gente vai ter essa div aqui e vai colocar um espaço em branco quando não tiver a mensagem de erro. Porque assim a gente já está, de certa forma, reservando o espaço que vai ser impresso a mensagem de erro ali no futuro. E aí, isso num contexto assim, de um formulário com vários campos, a gente já está utilizando toda a altura necessária daquele campo para poder fazer a exibição da mensagem de erro, tá? Porque senão o que poderia acontecer? Imagina que eu tenho aqui, ó, um campo que ele não tem reservado ali esse espaço da mensagem de erro. Quando aparecer essa mensagem de erro, ele acabaria ocupando uma altura a mais. E aí essa altura a mais ali ia acabar dando uma diferença de layout, onde um campo ia estar sei lá, com 48 pixels de altura e o outro estaria com 35 pixels de altura. Então um campo ia ficar mais alto que o outro. E aí o seu formulário ia acabar começando a ficar assim, meio desproporcional. Então nesse caso aqui a gente está guardando esse espaço. Beleza, vamos só criar aqui alguma estilização para esse cara.
Beleza, então aqui a gente está criando a estilização básica aqui do nosso campo. E aí só uma curiosidade, tá? Repare que aqui eu estou fazendo um CSS de certa forma aninhado, como se eu estivesse utilizando o SAS, mas aqui é apenas CSS puro. Mas, acredite você ou não, isso daqui também funciona no CSS puro, tá? Bom, então aqui a gente já tem o nosso componente de input pronto e o nosso componente de form também. O próximo passo seria a gente definir as nossas regras globais. E aí, para isso, a gente vai criar um arquivo aqui com essas regras, mas como a gente está utilizando o Nuxt, a gente precisa criar isso como se fosse um plugin, porque assim, na hora que inicializar o projeto, o Nuxt faz a injeção desse plugin e aí a gente vai ter acesso a essas regras de uma forma global em qualquer lugar da aplicação. Se a gente estivesse utilizando aqui uma aplicação só com Vue.js, aí a gente teria que fazer o import desse arquivo com as regras lá no nosso arquivo main.js, porque assim, quando a gente faz a inicialização do app lá no arquivo main.js, a gente já teria tudo funcionando da mesma forma, tá? Então nesse caso aqui eu vou criar uma nova pasta chamada plugins, e aqui eu vou criar um arquivo chamado vValidate Rules. E a primeira coisa aqui que eu vou precisar importar vai ser o define rule. E como eu estou criando isso aqui num formato de plugin do Nuxt, então eu tenho que vir aqui, dar um export default, e define Nuxt plugin. Beleza. Aí lembra que eu comentei lá no começo do vídeo que a gente tem uma biblioteca que já tem algumas regras prontas? Então aqui a gente vai começar a utilizar elas. Então de dentro de vValidate Rules a gente vai puxar essas regras aqui. No caso a gente vai pegar então e-mail, minValue e required. E aí, para a gente utilizar essas regras prontas, não tem muito segredo, tá? A gente vai chamar aqui, então, o define rule, passando aqui o nome da regra, no caso aqui, a primeira que eu vou criar vai ser e-mail. E aqui, como função, aqui que seria o nosso segundo argumento, eu vou passar a regra pronta ali, que é e-mail também. Beleza, então dessa forma aqui a gente consegue reaproveitar a lógica ali das regras de validação prontas do vValidate. Agora vamos criar uma aqui com as nossas próprias regras. E aqui eu vou criar essa regra chamada password. Eu vou ter um letter pattern e um number pattern. Certo, então aqui como é só demonstrativo, eu não vou criar nada muito complexo não, mas aqui só para você entender.
Beleza, então olha só. A gente está validando primeiramente aqui se o usuário está digitando alguma letra maiúscula na criação da senha. E aí, por fim, a gente está validando aqui se ele está digitando pelo menos um número. Então, repare aqui que a gente pode fazer várias validações diferentes aqui, seguindo uma ordem que faça mais sentido para a gente. E aí, no caso aqui, se o usuário digitou pelo menos uma letra maiúscula e pelo menos um número, eu vou retornar true dizendo que o campo está válido. Uma outra regra que a gente pode criar aqui é uma regra chamada confirmed, que serve para a gente validar aqui se o valor de um campo condiz com o valor de outro campo. No caso aqui a gente poderia utilizar inclusive naquele campo de revalidar a senha, né? Aqui a gente vai receber o valor do campo, e aí o segundo argumento dessa função aqui seria o target. E também vamos pegar aqui o contexto, que seria a instância do ViewValidate. Aí a mensagem de erro, nesse caso aqui, vai ser um pouquinho diferente. Aqui a gente vai acessar, então, a instância do ViewValidate para pegar o nome do campo que a gente está digitando no momento. Então, context.field. E também o target aqui, que foi o nome do campo que a gente passou como referência aqui. Beleza. Agora, por último aqui, a gente só precisa configurar as mensagens de erro daquelas regras prontas aqui de cima, tá? E aí, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui do ViewValidate, a gente vai importar uma função chamada configure. E agora vamos importar de dentro do ViewValidate i18n uma função chamada localize. Então vamos juntar tudo aqui, ó. Primeiro a gente inicializa a configure. A gente chama aqui generate message. Opa. Aqui ficou um pouquinho errado. Aí generate message aqui a gente vai chamar a localize. O primeiro argumento aqui é a nossa localização, ptbr. E agora a gente vai, de fato, customizar as mensagens aqui. Então a gente vai ter um objeto aqui chamado messages. E aqui, esse objeto, a chave do objeto tem que ser o mesmo nome da regra que está definida ali em cima. E aí o valor seria a mensagem customizada, tá? Então vamos começar aqui com a required. E-mail.
e min_value por fim, né? E aqui tem um detalhe importante, tá? Essa regra min_value, ela recebe como segundo argumento o valor que a gente quer deixar ali como o valor mínimo, né? Então, para a gente acessar essa propriedade, a gente teria que fazer o seguinte, ó, a gente acessa qual que é a posição dela ali no array de argumentos da função, que seria no caso 0. E aí, dessa forma aqui, ó, a gente acessa o nome da propriedade e qual que é a posição dela dentro do array de argumentos. E aí, dessa forma aqui, a gente consegue, inclusive, exibir lá para o usuário qual que é o valor mínimo que a gente espera desse campo. Beleza, então aqui a gente já tem o nosso plugin, com todas as regras aqui que a gente precisa, a gente já tem todos os componentes. Então agora, por último, só para a gente finalizar, vamos vir aqui no nosso app.view e vamos utilizar esses componentes. Beleza, então aqui eu vou criar esse objeto aqui do user form para a gente fazer o bind ali nos campos do formulário. Vou ter essa ref aqui para verificar se o form está válido ou não. E vou ter uma função então aqui o isFormValid.value vai receber o isValid dessa função. E essa função aqui ela vai ser disparada de acordo com aquele evento lá do nosso componente VForm que foi implementado. Então vamos começar a utilizar aqui os nossos componentes. Ó. Aqui a gente vai chamar o VForm. Eu tenho o VForm, vamos escutar aquele evento dele lá de onValidation state change. Passando aqui a função onFormValidation change aqui para ser executada quando esse evento for disparado. Vamos então colocar aqui o primeiro campo, que vai ser o nosso text field. E aí então, olha só, a gente vai ter aqui um vModel, userForm.fullName. O nome desse campo, a gente vai chamar ele de fullName também. O type vai ser text. Vamos ter um label aqui. E aqui a propriedade release. A única regra que eu quero passar aqui seria a required. Segundo campo aqui, a gente vai passar o e-mail.
Então, o name do campo vai ser e-mail. O type também vai ser e-mail. E aqui a gente vai usar duas regras de validação, tá? Primeiro vamos passar aqui required e por último e-mail. E aí lembra que eu tinha mencionado anteriormente que a ordem que a gente passa as nossas regras de validação influencia em como as mensagens são exibidas? Então nesse caso aqui, primeiro a gente passa required, porque não faz sentido a gente querer validar o e-mail se não tiver nada digitado. Então, primeiro required e depois e-mail, tá? Então aqui, password. E aqui tem um detalhe muito importante. Esse campo em específico, o name dele a gente vai chamar de senha. E você já vai entender o porquê, tá? Aí o type dele aqui vai ser password. O label vai ser a senha. Tá? Aqui em rules, eu vou passar required e também password, que é aquela regra para indicar que o usuário precisa digitar pelo menos uma letra maiúscula e pelo menos um número na criação de senha. Agora, o nosso último campo esse carinha aqui vai ser um pouquinho diferente. Então, repare só aqui, na hora que a gente está passando as regras desse cara, primeiro a gente vai passar required, normal, e agora a gente vai passar a regra confirmed, tá? E aí a regra confirmed, ela requer que a gente passe como referência o nome de algum outro campo para ele usar lá como comparação. No nosso caso aqui, o nome do campo vai ser senha, que é esse campo aqui de cima. E por que aqui a gente colocou no name a mesma coisa que a gente colocou no label? Só para você entender melhor. Aqui na nossa regra confirmed, a gente recebe o target, né? E aí a gente vai usar esse target para imprimir aqui também na mensagem. Só que esse target ele não consegue identificar o label do campo, só consegue identificar o próprio name que a gente passa lá, que é aquela chave única. Então, por isso que a gente tem que, nesse caso em específico, passar o name como se já fosse o nome amigável do campo, tá? E aí, agora para finalizar aqui, a gente vai ter um botão de submit. Então aqui, esse botão aqui de salvar, ele vai ficar desabilitado sempre que o form não estiver válido, tá?
Beleza, então a gente terminou de implementar aqui a utilização do nosso formulário. Vamos voltar aqui no terminal e rodar esse projeto então. Certo, então aqui a gente já tem o nosso formulário sendo renderizado. Repara aqui que o botão ele está desabilitado porque os campos não foram preenchidos. Aquela regra required obriga que os campos estejam preenchidos e caso não esteja, ela já aplica uma mensagem de erro ali para cada campo. Porém, no nosso caso aqui a mensagem de erro não está sendo exibida devido àquela configuração que foi feita lá no nosso text field. Lembra desse computed aqui, ó, should display error? A mensagem de erro ela já está lá vinculada a cada campo, porque eles não estão preenchidos. Só que a gente está validando também esse meta.touched. Então, enquanto o campo não for mexido pelo usuário, ele não vai apresentar nenhuma mensagem de erro. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Digitei alguma coisa aqui, quando eu limpar esse campo, aí ele já começa a apresentar a mensagem de erro. Mas até então, ele não ia apresentar nada. Aqui no caso do campo de e-mail, olha só. Primeiro ele exibe a mensagem da regra required, e quando eu começo a digitar, ele começa a apresentar a mensagem de erro da outra regra lá que a gente colocou, que no caso é e-mail. Certo? No caso da senha, a gente colocou lá para ele primeiro validar se tem letra maiúscula. Então não importa o que eu digite aqui, primeiro ele vai exigir uma letra maiúscula. Então vamos lá, eu vou digitar aqui um A maiúsculo, e aí agora ele me pede para digitar um número. Então eu vou digitar aqui 1. Beleza. Agora olha só. Nesse campo de confirmação de senha aqui, bom, o nosso campo aqui de confirmar a senha, ele deu um errinho aqui, provavelmente foi algo de digitação. Aqui, ó. Aqui é required. Deixa eu ver se era só isso mesmo, então. Era só aquilo mesmo. Bom, então nesse caso aqui, ó, só para você entender melhor. Ele já está aplicando aqui para mim na mensagem, ó, o campo confirmar senha, que aí no caso aqui, quando a gente pega através do context.field, aí ele já consegue entender ali qual que é o nome amigável do campo, né? No caso, o label. E aí, continuando aqui, ó, esse senha aqui ele está pegando de fato o name desse campo de cima e não o nome amigável, por isso que a gente teve que trocar ali. Mas ele já está validando certinho ali. Se eu digitar a mesma coisa que eu digitei lá em cima, ó, aí ele já está ok. Bom, então aqui ó, ele já habilitou para mim o meu campo de cadastrar. Daí qualquer coisa que eu digitar diferente aqui, ele desabilita novamente. Certo? E repare aqui que a mensagem de erro ela só é exibida realmente quando ela precisa ser exibida. Tá? Da forma que a gente implementou aqui, quando a gente cai na tela aqui com os campos vazios, ela não começa a exibir um monte de mensagem de erro tudo de uma vez.
A gente só exibe as mensagens de erro à medida que o usuário começa a interagir de fato com os campos. Beleza? Bom, então chegamos ao final do nosso projeto, era isso que eu tinha para mostrar para você. Espero que você tenha gostado, que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de deixar o seu like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e manda para aquele amigo que gosta de Vue.js também e que está aí talvez apanhando com validação de formulários e isso pode ajudar ele de alguma forma. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.